Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Hoje eu leio para vocês 1 Reis, capítulo 13, versículo 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria nem beberia neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. Veja só, aqui Deus havia ordenado ao profeta, ao homem de Deus, que levasse uma mensagem ao rei Jeroboão. Que nome difícil. O rei Jeroboão era o rei de Betel, lá do povo de Israel. E o que Jeroboão estava fazendo? Ele se tornou idólatra. Ele instituiu altares e começou a adorar outros deuses, ídolos. E aí então Deus enviou o seu servo, o profeta, para levar uma mensagem para o rei. Só que chegando lá, ele levou a mensagem para o rei, e o rei levantou a mão para mandar prender o profeta, pois ele não havia aceitado a mensagem de Deus. Só que o profeta disse que o altar ia se fender no meio e profetizou. E naquele momento que ele estendeu a mão dele ficou seca, ressequida, atrofiada. Ele não conseguia abaixar as mãos. E aí ele se desesperou, e aí a Bíblia narra aqui no contexto que ele clamou ao profeta que orasse por ele, ao Deus dele. Olha só que interessante. Ele estava vivendo uma vida tão idólatra que ele não acreditava mais no Deus daquele profeta, daquele homem de Deus. E aí o profeta orou, Deus restituiu, e ele agora grato queria presentear o profeta. Além de presentear o profeta, ele pediu para que o profeta fosse até lá, que ele ia fazer uma ceia, né? Uma boa refeição para ele comer e beber. E aí foi o que o profeta disse, o que eu li aqui para vocês, que o profeta disse: não, jamais eu vou comer em Betel. Deus pediu para que eu trouxesse essa mensagem, não comesse, não bebesse e voltasse por outro caminho. E assim ele o fez, obedeceu a Deus. Mas alguns rapazes, voltando para casa, que tinham um pai que era profeta também, contaram uma história para esse pai. Esse pai então pediu para que os filhos selassem o jumento e foi atrás do profeta. E encontrou o profeta em determinado local. Chegando lá, ele chamou o profeta para comer na casa dele. E o profeta falou assim: não, jamais, Deus me proibiu de comer em Betel. E aí esse profeta pegou e disse assim: olha, eu também sou profeta, e o anjo do Senhor me transmitiu a mensagem, mandando para que você voltasse comigo e comesse e bebesse comigo. E ele pegou e voltou, queridos. Voltou, comeu, e quando ele estava comendo ali, esse mesmo profeta que mentiu, porque estava mentindo para ele, agora Deus usou esse profeta mentiroso, e esse profeta mentiroso disse que ele iria fazer a última refeição dele, ou seja, ele iria morrer. E aí, quando eles se despediram, o profeta foi embora, e logo depois de um período veio a notícia para esse profeta velho que o profeta morreu, um leão atacou ele e matou ele. Olha só, queridos, o que nós tiramos dessa lição? Deus, ele não muda. Veja só, você precisa tomar muito cuidado, porque pessoas podem vir usando o nome de Deus. Olha só, ele obedeceu, não comeu com o rei, não aceitou o prêmio, voltou por outro caminho, ainda disse a mesma coisa para o profeta velho, e o profeta então falou que um anjo falou com ele, pediu para que ele voltasse, e ele voltou. E ele desobedeceu a ordem de Deus, e como resultado veio a morte. Então, queridos, se Deus te pede para fazer alguma coisa, não racionalize a vontade de Deus. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. Não devemos ficar muito cuidado o que as pessoas dizem para você. Você conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é A, é A. Se vier alguém falar em nome de Deus, dizer para você que é um servo de Deus, que Deus mandou um anjo trazer uma mensagem para você, não creia. Porque o que Deus falou está falado, está aqui. Ele não muda.
Então nós precisamos obedecer a Deus da maneira que Ele nos pede, tá bom? Então não adianta você aí, eu tô orando por um rapaz ou por uma moça, né? E eu vi é aquela. Só que aquela não professa a mesma fé que você. Então isso é julgo desigual. Se a Bíblia diz que é julgo desigual, não se una em julgo desigual. Você vai ter problemas, vai desobedecer a Deus e o final é a morte. Então, a morte vai morrer todos os seus sonhos, né? Tudo aquilo que você sonhou, uma vida maravilhosa. Então, cuidado, queridos, cuidado. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Fora disso, é do maligno. Então, não obedeça. Mesmo que venha um anjo de Deus, Gálatas 1:8 diz isso, né? Mesmo que venha um anjo de Deus, diga, seja anátema, não creia, porque não é de Deus. Porque Deus não mente, Deus não muda de opinião, porque Deus é fiel e verdadeiro. Você crê? Eu também creio. Então ore comigo, pedindo a Deus que nos ajude. Bondoso Deus, por favor, nos ajude, Senhor Deus, que muitas vezes nós não pensamos e não meditamos na sua palavra, por isso somos seduzidos pelo mundo. E pessoas que professam ser seguidores do Senhor podem vir trazendo mensagens para nós, e essas mensagens podem ser mentirosas para nos tirar do verdadeiro caminho e nos conduzir à morte. Mas nós queremos viver. Para isso queremos te obedecer. Por favor, nos ajude a ser fiel. Dar-nos o poder do seu Santo Espírito, discernimento, para que a gente não se desvie do seu caminho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.